Você fecha os olhos todas as noites. Você se deita sobre o travesseiro, cansado do dia que passou. Você adormece sem saber que naquele instante está cruzando a porta mais sagrada que existe no universo. Eu quero que você escute isso com a alma desperta, porque o que vou lhe revelar esta noite pode mudar completamente a trajetória da sua vida. O sono não é apenas repouso. Não é simplesmente o momento em que o corpo se recupera. O sono é o altar invisível, onde o poder infinito que habita em você se inclina, escuta seus últimos pensamentos e começa a moldar o destino que você viverá amanhã. Milhões de pessoas adormecem todas as noites, carregando medo no coração. Elas levam para a cama as preocupações do dia, repetem mentalmente os problemas que enfrentaram, revivem as dores que sentiram e adormecem assim, com a mente cheia de sombras, com o coração pesado de angústia. Mas o que elas não sabem, e isso é uma tragédia espiritual, é que os últimos pensamentos antes de dormir são as sementes mais poderosas que você pode plantar em sua vida. Porque quando você adormece, algo extraordinário acontece. Sua mente consciente, o guardião racional, o crítico, o cético, adormece também. E quando ela adormece, seu subconsciente desperta. Ele se abre como um solo fértil à espera da semente. Ele se torna receptivo, obediente, moldável. E tudo o que você sentiu, imaginou ou decretou nos minutos que antecederam o sono penetra profundamente nesse solo sagrado. E então, durante toda a noite, enquanto você repousa, o subconsciente trabalha em segredo. Ele reorganiza as células do seu corpo. Ele ajusta as circunstâncias da sua vida. Ele coloca em movimento forças invisíveis que atraem ou repelem pessoas, oportunidades, situações. Ele obedece, como um servo fiel, aquilo que você imprimiu nele antes de dormir. Se você plantou medo, ele multiplicará o medo. Se plantou falta, ele atrairá mais falta. Mas se você plantou fé, gratidão e uma visão clara do bem que deseja, o subconsciente começará imediatamente a criar esse bem em sua experiência. Essa é a lei. Essa é a verdade espiritual que atravessa todas as tradições sagradas da humanidade. Essa é a chave que abre a porta dos milagres. Eu sei que você já tentou. Eu sei que você já orou muitas vezes. Eu sei que você já pediu, suplicou, desejou com todas as forças que as coisas mudassem. E talvez você tenha se perguntado: por que minhas preces não são atendidas? Por que minha vida continua a mesma? E eu vou lhe dizer por quê. Porque a maioria das pessoas ora durante o dia, mas adormece em desespero à noite. Elas afirmam o bem pela manhã, mas decretam o mal ao anoitecer. Elas desejam abundância quando estão acordadas, mas adormecem, repetindo mentalmente a falta. E aí está o problema, porque o sono é o momento de maior poder criativo na sua vida. É ali que o subconsciente está completamente aberto. É ali que ele escuta sem resistência. É ali que você pode imprimir nele, com facilidade, com naturalidade, a imagem exata do que deseja viver. Pense nisso. Você passa 8 horas por noite em comunhão direta com o poder infinito que governa o universo. 8 horas em que seu subconsciente está totalmente receptivo às suas emoções, às suas imagens mentais, às suas palavras interiores. 8 horas em que a mente divina dentro de você trabalha sem cessar para transformar em realidade aquilo que você ordenou. E o que a maioria das pessoas faz com essas 8 horas sagradas? Elas as desperdiçam, elas adormecem em ansiedade. Elas se entregam ao sono com a mente cheia de preocupações, de ressentimentos, de lembranças dolorosas. E então acordam no dia seguinte e se perguntam por que nada muda. Mas eu lhe digo, você não pode colher trigo se plantou espinhos.
Você não pode esperar saúde se adormeceu repetindo mentalmente a doença. Você não pode esperar prosperidade se foi para a cama sentindo falta e medo. A lei é imparcial, a lei é exata. Aquilo que você imprime no subconsciente antes de dormir, ele expressa em forma de experiência. E essa é a boa notícia. Porque se a lei funciona contra você quando você a usa negativamente, ela funciona a seu favor quando você a usa com sabedoria. Imagine por um momento que o sono é um templo invisível, mas real. Você cruza suas portas todas as noites, e ao cruzá-las, você se apresenta diante do altar do subconsciente, o altar onde o poder infinito escuta, aceita e realiza. Agora pense: o que você oferece a esse altar? Você oferece medo? Então o altar multiplica o medo. Você oferece dúvida? Então o altar transforma a dúvida em experiências de fracasso. Você oferece ressentimento? Então o altar devolve a você mais razões para ressentir. Mas se você oferece gratidão, fé e uma imagem clara do bem que deseja, o altar aceita essa oferenda e a transforma em milagres. O altar não julga, o altar não questiona, o altar obedece. E você, meu amigo, é o sacerdote desse templo. Você escolhe o que oferece. Você determina o que será criado. E essa escolha acontece nos últimos minutos antes de você adormecer. Eu vou lhe contar algo que transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Havia uma mulher que sofria de insônia há muitos anos. Ela temia o futuro. Ela repetia na mente, todas as noites, as mesmas preocupações. E se eu perder meu emprego? E se algo ruim acontecer com meus filhos? E se eu não conseguir pagar as contas? E quanto mais ela pensava assim, mais difícil era dormir. E quando finalmente adormecia, acordava no meio da noite com o coração acelerado, cheia de angústia. Ela me procurou um dia, desesperada. Doutor Murphy, eu não aguento mais. Eu não durmo há anos. E quando durmo, tenho pesadelos. Eu olhei para ela e disse: Você não está entendendo o que o sono realmente é. Você está tratando o sono como um inimigo. Mas o sono é o seu maior aliado. O sono é o altar onde você pode decretar milagres. Ela me olhou confusa e eu continuei. Todas as noites antes de dormir, você está repetindo mentalmente seus medos. Você está imprimindo no subconsciente imagens de desgraça. E então você se pergunta por que sua vida está cheia de problemas. Mas o subconsciente está apenas obedecendo às ordens que você deu a ele. Ele não sabe que você não quer essas coisas. Ele só sabe que você sentiu essas coisas intensamente antes de dormir. E ele as transformou em realidade. A mulher começou a chorar. Mas o que eu faço, doutor? Como eu mudo isso? E eu lhe ensinei o método sagrado do sono. Eu disse: Hoje à noite, quando você for dormir, não repita seus medos. Em vez disso, deite-se na cama, respire lenta e profundamente e diga com voz calma, suave, como uma oração. Enquanto durmo, o poder divino em mim trabalha em meu favor. Tudo se reorganiza em perfeita ordem divina. Eu me entrego à paz e os milagres acontecem em silêncio. Repita isso até adormecer. Sinta as palavras. Deixe que elas penetrem em você como uma luz dourada. E então, durma em paz. Ela me olhou com dúvida, mas prometeu tentar. 3 dias depois, ela me ligou. Sua voz estava diferente. Doutor Murphy, eu dormi. Pela primeira vez em anos, eu dormi a noite toda. E mais do que isso, 2 problemas que me atormentavam se resolveram sozinhos, sem que eu fizesse nada. É como se a vida tivesse conspirado a meu favor. Eu sorri. Não foi a vida que conspirou. Foi o poder infinito dentro de você que respondeu à sua fé. Você mudou o que plantou no altar do sono, e o altar devolveu a você aquilo que você ofereceu. Você entende o que estou lhe dizendo?
Você não precisa de fórmulas complicadas. Você não precisa de rituais elaborados. Você não precisa de horas de meditação ou anos de estudo espiritual. Tudo o que você precisa fazer é mudar o que você sente e pensa nos últimos minutos antes de adormecer, porque esses minutos são a porta de entrada para o subconsciente. E o subconsciente é a porta de entrada para o poder infinito. E o poder infinito nunca falha. Ele pode curar o corpo, ele pode restaurar relacionamentos, ele pode atrair prosperidade, ele pode dissolver problemas que parecem impossíveis. Mas ele só pode fazer isso se você lhe der a ordem correta. E você dá essa ordem através dos seus últimos pensamentos antes de dormir. Pense em quantas noites você já desperdiçou. Quantas vezes você foi para a cama com a mente cheia de preocupações, com o coração apertado de medo? Quantas vezes você adormeceu repetindo mentalmente os problemas, as dores, as faltas? E então você acordou no dia seguinte e os problemas continuavam lá. E você pensou: a vida é dura, nada muda. Mas eu lhe digo: a vida não é dura. Você é que está plantando espinhos e esperando colher rosas. A partir de hoje, isso vai mudar, porque agora você sabe a verdade. Agora você sabe que o sono é o altar onde os milagres acontecem. Agora você sabe que os últimos pensamentos antes de dormir são as sementes mais poderosas da sua vida. E agora você pode escolher o que plantar. Eu quero que você faça uma coisa esta noite. Quando for dormir, não leve seus problemas para a cama. Não repita seus medos. Não reviva suas dores. Em vez disso, feche os olhos, respire fundo e diga com toda a sua alma: enquanto durmo, o poder infinito em mim trabalha em meu favor. Meu corpo se cura, minha vida se harmoniza, tudo se reorganiza em perfeita ordem divina. Sinta essas palavras. Deixe que elas se espalhem pelo seu corpo como uma onda de paz. E então durma. Durma em fé. Durma em confiança. Durma sabendo que, enquanto você repousa, o poder que criou o universo está trabalhando por você. E quando você acordar amanhã, algo terá mudado. Talvez seja algo pequeno no começo. Talvez seja apenas uma sensação de paz que você não sentia há tempos. Mas essa paz é o sinal de que o altar aceitou sua oferenda. E se você continuar oferecendo fé, gratidão e visões de bem todas as noites, os milagres começarão a se multiplicar em sua vida. Porque o sono é o altar onde os milagres acontecem, e você, meu amigo, é o sacerdote desse altar. A seguir, vou lhe revelar a lei exata que governa o sono, a metáfora que fará você entender por que isso funciona, exemplos reais de pessoas que transformaram suas vidas usando esse método e o protocolo prático, passo a passo, para que você comece a usar o poder do sono hoje mesmo. Mas, por agora, apenas absorva esta verdade. Cada noite é uma oportunidade de renascer. Cada sono é um altar secreto onde o invisível trabalha por você. E os milagres não acontecem apesar do sono. Eles acontecem através do sono. Você está pronto para usar esse poder? Então, prepare-se. Porque a partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Todas as noites, bilhões de pessoas ao redor do mundo se deitam sobre seus travesseiros. Elas fecham os olhos. Elas suspiram, cansadas. E então, uma a uma, adormecem. Mas o que a maioria delas não percebe, e isso é uma verdade que pode transformar tudo, é que naquele exato momento elas estão de pé diante do tribunal mais poderoso do universo. Um tribunal que não julga, mas executa. Um tribunal que não questiona, mas obedece. Um tribunal que não distingue entre o bem e o mal, mas simplesmente realiza aquilo que você decretou. Esse tribunal é o seu subconsciente. E o sono é o momento em que você, consciente ou inconscientemente, apresenta seu caso diante dele.
Eu quero que você compreenda algo profundo agora. Algo que, se você realmente absorver, mudará não apenas a forma como você dorme, mas a forma como você vive. Enquanto você está acordado durante o dia, sua mente consciente está no comando. Ela analisa, ela duvida, ela questiona, ela filtra tudo o que chega até você. Cada pensamento, cada emoção, cada sugestão. É por isso que, durante o dia, é mais difícil imprimir uma nova crença no subconsciente. Porque a mente consciente resiste. Ela diz: isso não é possível, isso não é real, isso nunca aconteceu antes. Ela levanta barreiras, ela coloca objeções, ela protege o subconsciente de qualquer ideia que não se alinhe com os padrões antigos que você carrega há anos. Mas à noite, quando o sono chega, algo extraordinário acontece. A mente consciente adormece. Ela se retira, ela deixa o posto de guarda vazio. E nesse momento, nesse instante sagrado entre o último pensamento do dia e o primeiro sonho da noite, o subconsciente fica completamente aberto. Ele não resiste mais, ele não duvida, ele não questiona, ele apenas recebe. E tudo o que você sentiu, imaginou ou decretou nos minutos que antecederam o sono penetra profundamente nele, sem obstáculos, sem filtros. É por isso que os últimos pensamentos antes de dormir são tão poderosos. É por isso que as emoções que você carrega para a cama determinam o tipo de vida que você viverá no dia seguinte. Porque o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Para ele, aquilo que você sente intensamente é real. E ele começa imediatamente a trabalhar para tornar essa realidade visível no mundo físico. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você levou para a cama na noite passada? Pense nisso por um momento. Quando você fechou os olhos ontem à noite, qual foi o último pensamento que atravessou sua mente? Foi um pensamento de gratidão? Foi uma imagem de saúde, paz e prosperidade? Foi uma sensação de confiança no poder infinito que habita em você? Ou foi medo? Foi preocupação? Foi a repetição mental de um problema que parece não ter solução? Seja honesto consigo mesmo, porque essa resposta explica exatamente por que sua vida está do jeito que está agora. Se você adormeceu em paz, confiante, visualizando o bem que deseja, então o subconsciente trabalhou a noite toda para criar esse bem. Mas, se você adormeceu em angústia, repetindo mentalmente seus medos, então o subconsciente trabalhou a noite toda para multiplicar esses medos. Ele não fez isso porque é mau. Ele não fez isso porque quer lhe prejudicar. Ele fez isso porque essa é a sua natureza. O subconsciente é como o solo. Ele aceita qualquer semente que você planta. Ele não diz: essa semente é boa, então vou fazê-la crescer. Essa semente é ruim, então vou rejeitá-la. Não. Ele simplesmente faz todas as sementes crescerem. E você, meu amigo, é o jardineiro. Você escolhe o que planta. Eu vou lhe contar uma história real. Há alguns anos, um homem me procurou. Ele era engenheiro, bem-sucedido em sua carreira, mas profundamente infeliz. Ele não conseguia dormir. Todas as noites, quando ia para a cama, sua mente começava a trabalhar freneticamente. Ele pensava no trabalho. Ele revisava mentalmente os problemas do dia. Ele se preocupava com o futuro, com os projetos que precisava concluir, com as responsabilidades que pesavam sobre ele. E então, mesmo quando finalmente adormecia, ele acordava no meio da noite com o coração acelerado, cheio de ansiedade. Doutor Murphy, ele me disse, eu não sei mais o que fazer. Eu tomo remédios para dormir, mas eles não funcionam. Ou, quando funcionam, eu acordo me sentindo pior do que antes. Estou exausto. Meu corpo está fraco. Minha mente está cansada. E eu sinto que estou envelhecendo rapidamente. Eu olhei para ele e perguntei: o que você pensa antes de dormir?
Ele pareceu surpreso com a pergunta. O que eu penso? Bem, eu penso no trabalho, nos problemas que preciso resolver, nas coisas que podem dar errado. Eu balancei a cabeça. Então é por isso que você não consegue dormir. E é por isso que sua vida está cheia de problemas. Ele franziu a testa. Mas eu preciso pensar nessas coisas. Eu tenho responsabilidades. Eu não posso simplesmente ignorar os problemas. Eu sorri. Eu não estou lhe pedindo para ignorar os problemas. Estou lhe pedindo para não levá-los para a cama com você. Porque quando você faz isso, você está ordenando ao seu subconsciente que multiplique esses problemas. Você está dizendo a ele: isso é o que eu quero. Mais preocupação, mais ansiedade, mais dificuldade. E ele obedece, porque essa é a lei. O homem ficou em silêncio por um longo momento, e então ele perguntou: mas o que eu faço então? Como eu desativo minha mente? E eu lhe disse: você não desativa sua mente, você a redireciona, você usa o poder do sono a seu favor em vez de contra você. E foi isso que eu ensinei a ele. Eu disse: hoje à noite, quando você for dormir, faça o seguinte: deite-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes, lenta e profundamente. Sinta seu corpo relaxar. E então, em vez de pensar nos problemas do trabalho, diga para si mesmo, com voz calma e firme: eu entrego todos os meus problemas ao poder infinito dentro de mim. Enquanto durmo, a sabedoria divina resolve tudo em perfeita ordem. Eu me entrego à paz e confio que, ao acordar, tudo estará bem. Repita isso até sentir uma onda de alívio se espalhando pelo seu corpo. E então durma. O homem me olhou com ceticismo. Só isso? Eu sorri. Só isso. Porque o subconsciente não precisa de complicação. Ele precisa de clareza. Ele precisa de uma ordem simples, carregada de emoção e fé. E então ele trabalha. O homem concordou em tentar. Eu não o vi por 3 semanas. E então, um dia, ele voltou ao meu escritório. Mas ele não era o mesmo homem. Seu rosto estava relaxado, seus olhos estavam brilhando. Ele sorria. Doutor Murphy, ele disse, eu não sei como explicar o que aconteceu, mas na primeira noite que fiz o que o senhor me ensinou, eu dormi profundamente pela primeira vez em anos. E quando acordei no dia seguinte, algo surpreendente aconteceu. Um problema que me atormentava há meses. Um problema técnico no trabalho que parecia impossível de resolver. Simplesmente se resolveu. A solução veio até mim de repente, sem esforço. E mais do que isso, nos dias seguintes, 3 outras situações que me preocupavam se ajustaram sozinhas, como se a vida tivesse conspirado a meu favor. Ele fez uma pausa e continuou. Eu não estou apenas dormindo melhor. Minha vida está melhor. Eu me sinto mais leve, mais forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto esperança. Eu coloquei minha mão em seu ombro e disse: você descobriu o segredo. Você descobriu que o sono não é apenas repouso. O sono é criação. E quando você usa o sono da maneira correta, o poder infinito trabalha por você enquanto você descansa. Você vê? Esse homem não precisou fazer nada complicado. Ele não precisou lutar, ele não precisou forçar. Tudo o que ele fez foi mudar o que ele levou para a cama. Em vez de levar preocupações, ele levou fé. Em vez de levar problemas, ele levou uma ordem clara ao subconsciente. E o subconsciente obedeceu, porque essa é a lei. O subconsciente sempre obedece. Ele não questiona se você merece ou não merece. Ele não pergunta se você é bom o suficiente ou digno o suficiente. Ele simplesmente pega aquilo que você imprime nele com emoção e fé e transforma em realidade. E o momento mais poderoso para imprimir algo no subconsciente é antes de dormir, porque é ali que ele está mais receptivo. É ali que a porta está completamente aberta. É ali que você pode plantar as sementes dos milagres.
Mas agora, deixe-me lhe dizer algo ainda mais profundo. Algo que vai fazer você compreender por que tantas pessoas falham em suas preces. A maioria das pessoas ora errado. Elas oram durante o dia, quando a mente consciente está ativa e cheia de dúvidas. Elas pedem a Deus, ao universo, ao poder infinito que as ajude. Elas dizem: por favor, resolva meu problema. Por favor, cure minha doença. Por favor, traga prosperidade para minha vida. E então, à noite, quando vão dormir, elas voltam a sentir medo. Elas voltam a repetir mentalmente a falta. Elas voltam a visualizar o problema. E aí está o erro, porque você não pode pedir luz durante o dia e plantar escuridão durante a noite. Você não pode afirmar saúde pela manhã e decretar doença ao anoitecer. Você não pode declarar prosperidade enquanto está acordado e adormecer sentindo falta. A oração que não é sustentada até o momento do sono é uma oração que não terá poder, porque é no sono que o subconsciente aceita ou rejeita aquilo que você pediu. E se você adormece em dúvida, em medo, em preocupação, o subconsciente rejeita a oração e aceita o medo. E então você acorda no dia seguinte e nada mudou. E você pensa: Deus não me escutou, a oração não funciona. Mas não é Deus que não escutou, não é a oração que não funciona, é que você cancelou a oração com seus últimos pensamentos antes de dormir. Eu vou lhe dizer algo que pode parecer duro, mas é a verdade. A maioria das pessoas está construindo ativamente a vida que não quer. Elas fazem isso todas as noites. Elas adormecem em medo. E então acordam e se perguntam por que a vida é difícil. Elas adormecem em ressentimento e então acordam e se perguntam por que os relacionamentos são problemáticos. Elas adormecem em falta e então acordam e se perguntam por que o dinheiro não chega. Mas o subconsciente está apenas obedecendo. Ele está criando exatamente aquilo que você ordenou. E você ordena através dos seus sentimentos, não através das suas palavras, não através dos seus pensamentos superficiais, mas através do que você sente profundamente antes de adormecer. Então, meu amigo, eu lhe pergunto novamente: o que você vai levar para a cama hoje à noite? Você vai levar seus medos ou vai levar sua fé? Você vai levar suas preocupações? Ou vai levar uma ordem clara e poderosa ao subconsciente? Você vai adormecer repetindo mentalmente o problema? Ou vai adormecer visualizando a solução? A escolha é sua. E essa escolha determinará tudo o que acontecerá na sua vida amanhã. Porque enquanto você dorme, o poder infinito trabalha. Ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode criar. Mas ele só faz isso se você lhe der a ordem correta. E você dá essa ordem nos últimos minutos antes de adormecer. Nos próximos blocos, vou lhe revelar a lei exata que governa esse processo. Vou lhe mostrar por que isso funciona. Vou lhe dar exemplos concretos de pessoas que transformaram suas vidas usando esse método. E vou lhe ensinar o protocolo prático, passo a passo, para que você possa começar a usar o poder do sono hoje mesmo. Mas antes de seguirmos adiante, eu quero que você faça um compromisso comigo e consigo mesmo. Eu quero que você prometa que, a partir de hoje, você não vai mais desperdiçar suas noites. Você não vai mais levar o medo para a cama. Você não vai mais adormecer em preocupação. A partir de hoje, o sono será o seu altar sagrado, o lugar onde você decreta milagres, o lugar onde você planta as sementes do bem. E quando você acordar amanhã, algo terá mudado. Talvez seja algo pequeno, mas será o começo, porque o sono é o altar onde os milagres acontecem. E você, meu amigo, está prestes a descobrir o poder que sempre esteve adormecido dentro de você. Agora chegamos ao coração deste ensinamento. Agora vamos compreender a lei que governa todo esse processo.
E eu preciso que você preste atenção com toda a sua alma, porque o que vou lhe revelar agora não é uma teoria, não é uma filosofia abstrata, não é uma crença religiosa que você precisa aceitar cegamente. É uma lei. E como toda lei, como a lei da gravidade, como a lei da eletricidade, como as leis da química e da física, ela funciona sempre, para todos, em todos os lugares, sem exceção. Você não precisa acreditar nela para que ela funcione. Ela funciona de qualquer maneira. Assim como a gravidade funciona, quer você acredite nela ou não. A diferença é que, se você conhece a lei e coopera com ela, você pode usá-la a seu favor. Mas se você a ignora, ela continuará operando, e muitas vezes contra você. Então, qual é essa lei? É simples. É tão simples que muitas pessoas a ignoram por causa de sua simplicidade. Mas não se deixe enganar pela simplicidade, porque essa lei é a chave mestra que abre todas as portas da vida. A lei é esta: aquilo que você grava em seu subconsciente, ele expressa em forma de experiência. Leia isso novamente. Aquilo que você grava em seu subconsciente, ele expressa em forma de experiência. Não há exceções, não há acidentes, não há coincidências. Tudo o que acontece na sua vida, sua saúde, seus relacionamentos, sua prosperidade, suas oportunidades, até mesmo os chamados acasos, tudo isso é a expressão externa daquilo que está gravado no seu subconsciente. O subconsciente é o operário invisível de toda a criação. Ele nunca descansa, ele nunca dorme. Ele trabalha 24 horas por dia, moldando as circunstâncias da sua vida de acordo com os padrões que você imprimiu nele. E o momento em que esses padrões são impressos com maior facilidade e poder é durante o sono. Por quê? Porque durante o sono, a mente consciente adormece. Deixe-me explicar isso com clareza. Você tem duas mentes: a mente consciente, que é racional, analítica, crítica, e a mente subconsciente, que é criativa, obediente, aceitadora. Durante o dia, a mente consciente está no comando. Ela filtra tudo o que chega até você. Ela diz: isso é possível, isso não é possível, isso é real, isso é fantasia. É por isso que é mais difícil mudar suas crenças durante o dia, porque a mente consciente resiste. Ela diz: eu sempre fui assim, as coisas sempre foram assim, por que isso mudaria agora? Mas à noite, quando o sono chega, a mente consciente se retira. Ela sai de cena, e o subconsciente fica completamente aberto, como um solo fértil esperando a semente. E nesse momento, nesse instante sagrado entre a vigília e o sono, você pode gravar no subconsciente aquilo que desejar. Você pode imprimir nele uma imagem de saúde perfeita, uma sensação de paz profunda, uma visão de prosperidade, uma ordem clara de harmonia. E o subconsciente aceitará, sem resistência, sem dúvida, sem questionamento. E então, durante toda a noite, enquanto você repousa, ele trabalhará para transformar essa imagem em realidade. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando: mas, Dr. Murphy, eu não acredito que seja tão simples assim. Eu já tentei pensar positivo antes e não funcionou. E eu lhe digo: você não entendeu a lei. Porque a lei não é sobre pensar positivo. A lei é sobre impressionar o subconsciente. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pensar positivo é superficial. É a mente consciente repetindo palavras bonitas enquanto o subconsciente permanece cheio de crenças negativas. É como colocar uma camada fina de tinta branca sobre uma parede preta. A tinta branca pode cobrir a superfície por um momento, mas a parede ainda é preta por baixo. E logo a escuridão volta a aparecer. Mas impressionar o subconsciente é diferente. É plantar uma nova semente no solo, é gravar um novo padrão na mente profunda.
E quando você faz isso no momento certo, que é antes de dormir, a semente germina, ela cria raízes. E então, inevitavelmente, ela produz frutos. Deixe-me lhe dar um exemplo concreto de como essa lei funciona. Suponha que você esteja enfrentando um problema financeiro. Você tem dívidas. Você sente falta. Você se preocupa com o futuro. Agora, o que a maioria das pessoas faz? Elas passam o dia inteiro pensando no problema. Elas repetem mentalmente: eu não tenho dinheiro. Eu não sei como vou pagar as contas. Eu nunca vou sair dessa situação. E então, à noite, quando vão dormir, elas levam exatamente esses mesmos pensamentos para a cama. Elas adormecem sentindo falta. Elas adormecem em preocupação. E o que acontece? O subconsciente, que é o operário criativo, recebe essa ordem. Ele recebe a mensagem: falta, escassez, dificuldade. E então ele trabalha a noite toda para criar mais falta, mais escassez, mais dificuldade. Porque essa é a lei. O subconsciente não julga. Ele não diz: ah, mas essa pessoa não quer falta, ela está apenas preocupada. Não. O subconsciente simplesmente pega aquilo que você sentiu intensamente e transforma em experiência. E você acorda no dia seguinte e as dificuldades continuam. E você pensa: viu? Eu sabia. Nada muda. Mas o que você não percebe é que você mesmo criou essa continuidade. Você plantou sementes de falta e colheu frutos de falta. A lei funcionou perfeitamente, mas funcionou contra você. Agora, vamos inverter essa situação. Suponha que você aprenda a usar a lei corretamente. Você ainda tem o problema financeiro. As dívidas ainda estão lá. Mas agora você sabe que o subconsciente é o criador de todas as circunstâncias. E você sabe que o sono é o momento em que você pode reprogramá-lo. Então, à noite, quando vai dormir, você faz algo diferente. Em vez de levar o medo para a cama, você leva uma ordem clara. Você se deita, respira fundo e diz com voz calma e firme: o poder infinito em mim agora dissolve todas as dívidas e atrai prosperidade abundante para a minha vida. Enquanto durmo, a inteligência divina abre caminhos que eu não conheço. Tudo se resolve em perfeita ordem. Eu durmo em paz e acordo em bênçãos. E então, você sente essas palavras. Você não apenas as repete mecanicamente, você as vive internamente. Você imagina a sensação de alívio. Você visualiza as dívidas pagas. Você experimenta, antes mesmo de dormir, a gratidão de quem já foi abençoado. E então você adormece nesse estado. O que acontece? O subconsciente recebe essa ordem. Ele recebe a mensagem: prosperidade, solução, harmonia. E então ele trabalha a noite toda para criar prosperidade, atrair soluções, harmonizar as circunstâncias. E você acorda no dia seguinte. Talvez nada tenha mudado ainda no mundo externo, mas algo já mudou dentro de você. Você se sente mais leve, você se sente mais confiante. E então, nos dias seguintes, coisas começam a acontecer. Uma oportunidade inesperada aparece. Uma ideia brilhante surge na sua mente. Uma pessoa oferece ajuda. Uma dívida é perdoada. São os chamados milagres. Mas não são milagres. São simplesmente a lei em ação. Você plantou sementes de prosperidade e colheu frutos de prosperidade. A lei funcionou perfeitamente. E desta vez funcionou a seu favor. Você vê a diferença? A diferença não está em ter fé cega. A diferença não está em repetir afirmações vazias. A diferença está em gravar no subconsciente, com emoção e clareza, aquilo que você deseja viver. E o momento mais poderoso para fazer isso é antes de dormir, porque é ali que o guardião racional, a mente consciente, se retira. E o subconsciente fica totalmente receptivo. É ali que você pode plantar a semente mais profunda. E é durante o sono que essa semente germina e cresce. Joseph Murphy,
cujos ensinamentos eu venho compartilhando com o mundo há décadas, costumava dizer: o subconsciente é o jardineiro. Você é o que escolhe as sementes. Pense nisso. O jardineiro não julga a semente. Ele não diz: essa é uma boa semente, então vou plantá-la. Essa é uma má semente, então vou recusá-la. Não. O jardineiro simplesmente planta todas as sementes que você lhe dá. E cada semente cresce de acordo com sua natureza. Se você planta espinhos, crescem espinhos. Se você planta rosas, crescem rosas. A lei é imparcial. A lei é exata. A lei sempre funciona. E o sono é o momento em que você entrega as sementes ao jardineiro. Agora, deixe-me esclarecer algo importante. Muitas pessoas acham que podem simplesmente desejar algo e o subconsciente criará. Elas pensam: ah, eu vou pensar em dinheiro antes de dormir e vou acordar rico. Mas não é assim que a lei funciona, porque o subconsciente não responde a desejos superficiais. Ele responde a impressões emocionais profundas. Não é o que você diz que importa, é o que você sente. Não é o que você pensa vagamente. É o que você vive internamente com convicção. Deixe-me dar um exemplo. Se você diz: eu sou próspero, mas, enquanto diz isso, você sente falta, você vê dívidas, você experimenta medo, então o que está sendo gravado no subconsciente? Não são as palavras eu sou próspero. É o sentimento de falta, e é esse sentimento que o subconsciente transformará em experiência. É por isso que tantas afirmações falham. Porque as pessoas repetem palavras bonitas com a boca, mas carregam crenças contrárias no coração. E o subconsciente sempre obedece ao coração, não à boca. Então, como você grava algo no subconsciente corretamente? Você precisa de 3 elementos essenciais. 1. Clareza. Você precisa saber exatamente o que deseja. Não pode ser vago. Não pode ser confuso. Você precisa ter uma imagem clara, uma sensação definida, uma ordem específica. Se você quer saúde, visualize seu corpo funcionando perfeitamente. Se você quer paz, sinta a tranquilidade se espalhando por você. Se você quer prosperidade, imagine a sensação de abundância fluindo em sua vida. 2. Emoção. Você precisa sentir o que está decretando. Não basta pensar, não basta imaginar friamente. Você precisa viver internamente a realidade que deseja criar. Você precisa sentir a gratidão antes de receber. Você precisa experimentar a alegria antes de ver o resultado, porque o subconsciente responde à intensidade emocional. Quanto mais profundo o sentimento, mais profunda a impressão. 3. Repetição antes do sono. Você precisa fazer isso todas as noites. Não uma vez. Não quando você se lembra. Mas todas as noites, nos últimos minutos antes de adormecer. Porque cada noite é uma nova oportunidade de plantar. E quanto mais você planta, mais forte a semente se torna. Até que, inevitavelmente, ela produz frutos. E aqui está a parte mais linda dessa lei. Você não precisa saber como o resultado virá. Você não precisa descobrir o caminho. Você não precisa planejar cada passo. Tudo o que você precisa fazer é decretar o resultado com fé e entregar o como ao subconsciente. Porque o subconsciente tem acesso a uma inteligência infinita. Ele conhece caminhos que você não conhece. Ele vê oportunidades que você não vê. Ele pode organizar circunstâncias de maneiras que sua mente consciente jamais poderia imaginar. Seu único trabalho é plantar a semente. O trabalho do subconsciente é fazê-la crescer. Então, meu amigo, eu lhe pergunto mais uma vez: o que você vai plantar hoje à noite? Porque a lei está operando agora. A lei está operando sempre. Quer você saiba disso ou não. Quer você acredite nisso ou não. E essa lei criará para você exatamente aquilo que você gravar no subconsciente com emoção e fé. Se você gravar medo, viverá medo.
Se você gravar falta, viverá falta. Mas, se você gravar saúde, paz, prosperidade e amor, viverá saúde, paz, prosperidade e amor. A escolha é sua, e o momento de escolher é antes de dormir, porque o sono é o altar onde os milagres acontecem. E a lei que governa esse altar é simples, exata e infalível. Aquilo que você grava em seu subconsciente, ele expressa em forma de experiência. Use essa lei com sabedoria, e sua vida inteira mudará. Nos próximos blocos, vou lhe mostrar uma metáfora poderosa que fará você compreender essa lei ainda mais profundamente. Vou lhe contar histórias reais de pessoas que usaram essa lei e transformaram suas vidas. E vou lhe ensinar o protocolo prático, passo a passo, para que você comece a usar o poder do sono hoje mesmo. Mas antes de seguirmos, absorva esta verdade. A lei nunca falha. O subconsciente sempre obedece. E o sono é o momento em que você pode reprogramar sua vida inteira. Você está pronto para usar esse poder? Então continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. Agora eu quero que você use sua imaginação comigo. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Não literalmente agora, mas com os olhos da mente. E visualize algo comigo. Porque a verdade mais profunda muitas vezes precisa ser sentida antes de ser compreendida. E a melhor maneira de sentir uma verdade é através de uma imagem que fala diretamente ao coração. Então venha comigo. Vamos entrar juntos em um lugar sagrado. Imagine que o sono é um templo invisível, mas absolutamente real. Esse templo não está feito de pedras ou madeira. Ele não tem paredes que você possa tocar, mas ele existe. E você cruza suas portas todas as noites. Todas as noites, quando você fecha os olhos e se entrega ao sono, você está entrando nesse templo. Você está atravessando o véu que separa o mundo consciente do mundo subconsciente. E ali, no centro desse templo, há um altar. Um altar sagrado, banhado por uma luz dourada e silenciosa. Esse altar é o seu subconsciente. E ao redor dele, trabalhando em silêncio absoluto, está o poder infinito, a força criadora do universo, a inteligência divina que moldou as estrelas, que fez crescer as árvores, que dá vida a cada batimento do seu coração. Agora imagine isto. Você se aproxima desse altar todas as noites, e nas suas mãos você carrega uma oferenda. Essa oferenda não é feita de ouro, incenso ou flores. Essa oferenda é feita de pensamentos, emoções e imagens mentais. É feita de tudo aquilo que você sentiu, imaginou e decretou nos últimos minutos antes de adormecer. E quando você se aproxima do altar, você coloca essa oferenda sobre ele. E então algo extraordinário acontece. O altar aceita a oferenda. Sempre, sem exceção, sem julgamento, sem questionar se você é digno ou indigno, sem perguntar se você merece ou não merece. O altar simplesmente recebe aquilo que você trouxe. E então, durante toda a noite, enquanto você repousa, o poder infinito transforma essa oferenda. Ele a multiplica, ele a manifesta. Ele a transforma em experiência física, em circunstâncias reais, em eventos concretos da sua vida. Agora pense comigo. O que você tem oferecido a esse altar? Se você trouxe medo, o altar aceita o medo. E o poder infinito, que é imparcial, que não julga, multiplica o medo. Ele o transforma em mais situações que provocam medo, em mais circunstâncias que justificam a ansiedade, em mais razões para se preocupar. Se você trouxe ressentimento, o altar aceita o ressentimento. E o poder infinito multiplica o ressentimento. Ele o transforma em mais conflitos, mais mágoas, mais dores nos relacionamentos. Se você trouxe falta, o altar aceita a falta. E o poder infinito multiplica a falta. Ele a transforma em mais escassez, mais dificuldades financeiras, mais sensação de carência. O altar não recusa nenhuma oferenda.
Ele aceita tudo. E o poder infinito, que é a força mais obediente do universo, cria tudo aquilo que você ofereceu. Mas agora, imagine o oposto. Imagine que antes de dormir, você muda o que traz ao altar. Imagine que, em vez de medo, você traz fé. Você se aproxima do altar e coloca sobre ele uma imagem clara de saúde perfeita, uma sensação profunda de paz, uma visão de prosperidade fluindo abundantemente em sua vida, uma gratidão sincera por bênçãos que ainda não chegaram, mas que você sente como se já estivessem aqui. O que acontece? O altar aceita essa oferenda, e o poder infinito, com a mesma obediência, com a mesma neutralidade, multiplica essa oferenda. Ele transforma a fé em experiências que confirmam a fé. Ele transforma a visão de saúde em células regeneradas, em energia renovada, em um corpo que funciona harmoniosamente. Ele transforma a sensação de paz em circunstâncias pacíficas, em relacionamentos harmoniosos, em um coração que repousa em serenidade. Ele transforma a visão de prosperidade em oportunidades inesperadas, em ideias brilhantes, em recursos que aparecem de maneiras surpreendentes. O altar não distingue entre o bem e o mal. Ele simplesmente aceita. E o poder infinito simplesmente obedece. Agora, eu quero que você compreenda algo ainda mais profundo. Esse altar, o subconsciente, nunca descansa. Ele nunca fecha, ele nunca tira férias, ele está sempre aberto, sempre receptivo, sempre pronto para aceitar o que você traz. Mas há um momento do dia em que ele está especialmente aberto, um momento em que a porta do templo está totalmente escancarada. E esse momento é antes de você adormecer. Por quê? Porque durante o dia há um guardião na porta do templo. Esse guardião é a sua mente consciente. Ele está ali para proteger o altar. Ele filtra tudo o que tenta entrar. Ele questiona. Ele duvida. Ele diz: Isso é possível? Isso é real? Isso já aconteceu antes? E se ele não acredita, ele impede que a oferenda chegue ao altar. É por isso que, durante o dia, é mais difícil gravar algo no subconsciente, porque o guardião está vigilante. Ele não permite que qualquer coisa passe. Mas à noite, quando o sono chega, algo mágico acontece. O guardião adormece. Ele sai do posto. Ele se retira. E a porta do templo fica completamente aberta, sem vigilância, sem filtros, sem resistência. E nesse momento, nesse instante sagrado entre o último pensamento e o primeiro sonho, você pode entrar no templo sem obstáculos. Você pode colocar sua oferenda diretamente sobre o altar, e o altar a aceitará instantaneamente, sem dúvida, sem questionamento, sem análise. É por isso que os últimos pensamentos antes de dormir são tão poderosos. É por isso que as emoções que você carrega para a cama determinam o tipo de vida que você viverá. Porque naquele momento você está de pé diante do altar mais poderoso do universo, e aquilo que você oferece será multiplicado durante a noite. Agora, pense em outra metáfora. Pense no subconsciente como um jardim fértil, rico, pronto para fazer crescer qualquer semente que você plante. Durante o dia, você pode até jogar algumas sementes no jardim, mas muitas delas não penetram fundo no solo, porque a terra está endurecida pela luz do sol da consciência racional. As sementes ficam na superfície e o vento as leva embora. Mas à noite, quando você adormece, algo acontece com o solo. Ele se torna macio, ele se torna receptivo, ele se abre, e qualquer semente que você planta naquele momento penetra profundamente. Ela cria raízes fortes. E então, durante a noite, o poder infinito, que é como o sol, a chuva e o próprio mistério da vida, faz essa semente crescer. Você não precisa vigiar a semente, você não precisa forçar o crescimento, você não precisa cavar a terra a cada hora para ver se a semente germinou.
Tudo o que você precisa fazer é plantá-la com fé, e então descansar, e confiar, e deixar que o poder infinito faça o trabalho. Joseph Murphy costumava contar a história de um fazendeiro. Esse fazendeiro tinha uma grande propriedade, mas ele não sabia plantar. Ele jogava sementes no solo durante o dia, sob o sol escaldante. Mas as sementes não germinavam, elas secavam, elas eram levadas pelo vento, e o fazendeiro ficava frustrado. Por que minhas sementes não crescem? Ele se perguntava. Até que um dia, um ancião sábio passou pela fazenda e lhe disse: Você está plantando no momento errado. As sementes precisam de umidade, de escuridão, de um solo receptivo. Plante ao anoitecer. Plante quando o sol se pôr. E então, deixe que a noite faça o trabalho por você. O fazendeiro seguiu o conselho. Naquela noite, ele plantou suas sementes ao pôr do sol. E então foi dormir. Na manhã seguinte, ele acordou. E, para sua surpresa, o solo estava diferente. As sementes tinham criado raízes. E nos dias seguintes, brotos começaram a aparecer. E em poucas semanas, a colheita foi abundante. O fazendeiro havia aprendido a lei. Plante no momento certo, e a própria natureza fará o resto. E assim é com você. Você tem plantado sementes durante o dia, você tem tentado forçar o crescimento, você tem cavado a terra ansiosamente para ver se algo está acontecendo. Mas as sementes não germinam assim. Elas precisam de escuridão, elas precisam de silêncio, elas precisam do momento certo. E esse momento certo é antes de dormir. É ali que o solo está receptivo. É ali que a semente penetra profundamente. É ali que o poder infinito começa a trabalhar em segredo. E então você acorda. E a princípio, talvez você não veja nada diferente. Mas algo já está acontecendo abaixo da superfície. As raízes estão crescendo. A vida está se movendo. E em breve, mais cedo do que você imagina, os frutos aparecerão. Agora imagine mais uma coisa. Imagine que você é um músico. E o subconsciente é como um instrumento perfeito, afinado, capaz de produzir qualquer melodia. Mas esse instrumento só toca aquilo que você ordena a ele. Se você toca uma nota de medo, o instrumento reproduz medo. Se você toca uma nota de tristeza, o instrumento reproduz tristeza. Mas se você toca uma nota de alegria, de paz, de amor, de abundância, o instrumento reproduz exatamente essas notas. E aqui está o segredo. O instrumento toca mais alto durante o sono. Durante o dia, ele toca baixinho, porque há muito ruído ao redor. Há muita interferência. A mente consciente está fazendo barulho, e o som do instrumento se perde no meio do caos. Mas à noite, quando tudo fica em silêncio, quando a mente consciente adormece, o instrumento toca com toda a sua potência. E a nota que você tocou antes de dormir ecoa por toda a noite. Ela ressoa, ela se amplifica, e ao amanhecer, essa nota já se transformou em realidade. Você entende agora? O sono não é apenas um momento de descanso. O sono é o momento de maior criação. É quando você está mais perto do altar. É quando o jardim está mais receptivo. É quando o instrumento toca com mais poder. E o que você oferece, planta e toca naquele momento determinará tudo o que você viverá no dia seguinte. Se você oferece medo ao altar, planta espinhos no jardim e toca notas de discórdia no instrumento. Sua vida refletirá medo, espinhos e discórdia. Mas se você oferece fé ao altar, planta sementes de bem no jardim e toca notas de harmonia no instrumento. Sua vida refletirá fé, bênçãos e harmonia. O altar sempre aceita, o jardim sempre faz crescer, o instrumento sempre toca e o poder infinito sempre obedece. Então, meu amigo, eu lhe pergunto pela última vez neste bloco: o que você vai oferecer ao altar hoje à noite? O que você vai plantar no jardim? Que nota você vai tocar no instrumento?
porque o templo está aberto, o jardim está pronto, o instrumento está afinado e o poder infinito está esperando, não para julgar você, não para testar você, mas para obedecer aquilo que você decretar com fé. Use esse poder com sabedoria, use-o com intenção, use-o com amor, e você verá sua vida inteira se transformar. Porque o sono é o altar onde os milagres acontecem. E você, meu amigo, é o sacerdote desse altar sagrado. Nos próximos blocos, vou lhe contar histórias reais de pessoas que usaram esse poder e transformaram suas vidas. E vou lhe ensinar o protocolo prático, passo a passo, para que você comece a usar o poder do sono esta noite mesmo. Mas antes de seguirmos, deixe essa metáfora penetrar fundo em você. O altar sempre aceita, o jardim sempre faz crescer, o instrumento sempre toca, e o que você oferece, planta e toca antes de dormir se tornará sua realidade ao amanhecer. Essa é a lei, essa é a verdade, e essa é a chave para os milagres. Aguardo sua aprovação para seguir para o bloco 5. Exemplo, mini história. Agora eu quero lhe contar uma história real. Uma história que aconteceu com uma mulher que há muitos anos bateu à minha porta desesperada, sem esperança, carregando o peso de anos de sofrimento. E eu quero que você preste atenção a cada detalhe dessa história, porque nela está a prova viva de que tudo o que eu venho lhe ensinando não é teoria, não é filosofia, não é apenas um conceito bonito para se pensar. É uma lei em ação, é um poder que funciona, é uma verdade que transforma vidas. Seu nome era Margaret. Ela tinha 42 anos quando me procurou pela primeira vez. E quando ela entrou no meu escritório, eu pude ver imediatamente que ela estava carregando um fardo muito pesado. Seus olhos estavam cansados, seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam levemente. Ela se sentou na cadeira diante de mim e, por um longo momento, não disse nada. Apenas respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. E então, com a voz quebrada, ela começou a contar sua história. Doutor Murphy, ela disse, eu não durmo há anos. Ela fez uma pausa e continuou. Eu sei que isso pode parecer exagero, mas não é. Eu literalmente não consigo dormir. E quando finalmente adormeço, por pura exaustão, eu acordo no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, cheia de medo. Medo de quê? Perguntei. Ela olhou para baixo. De tudo. Do futuro, das contas que não consigo pagar, da minha saúde que está piorando a cada dia, dos meus filhos que estão crescendo e eu sinto que estou falhando com eles, do meu casamento que está desmoronando, de tudo. Ela começou a chorar. Eu não aguento mais, doutor. Eu estou tão cansada, e parece que quanto mais eu luto, pior as coisas ficam. É como se eu estivesse afundando em areia movediça. Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo. Eu a deixei chorar por alguns momentos, porque às vezes a alma precisa desabar completamente antes de poder ser reconstruída. E então, quando ela se acalmou um pouco, eu perguntei: Margaret, o que você pensa antes de dormir? Ela me olhou confusa. O que eu penso? Sim, nos últimos minutos antes de adormecer, quando você finalmente consegue dormir, o que está passando pela sua mente? Ela pensou por um momento. Bem, eu penso nos problemas, nas contas, no que pode dar errado amanhã. Eu Eu fico repetindo mentalmente tudo o que está errado na minha vida. Eu me inclinei para frente e olhei diretamente em seus olhos. Margaret, você quer saber por que sua vida está cheia de problemas? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. É porque você está plantando problemas todas as noites antes de dormir. Ela piscou. O que o senhor quer dizer? E então eu comecei a lhe ensinar a lei. Eu disse,
Margaret, dentro de você há um poder infinito, um poder que pode curar, restaurar, harmonizar, criar. Esse poder é o seu subconsciente, e ele trabalha 24 horas por dia, moldando sua vida de acordo com aquilo que você imprime nele. Ela me olhava, ainda confusa, e o momento em que você imprime mais profundamente no subconsciente é antes de dormir, porque é ali que sua mente consciente, o guardião racional, adormece, e o subconsciente fica completamente aberto. Fiz uma pausa e continuei. Agora, o que você tem feito? Você tem ido para a cama todas as noites carregando medo. Você tem adormecido, repetindo mentalmente seus problemas. Você tem imprimido no subconsciente, no momento de maior receptividade, imagens de fracasso, de dificuldade, de dor. Ela arregalou os olhos. E então, continuei, o subconsciente, que é obediente, que não julga, que não questiona, simplesmente pega essas imagens e transforma em realidade. Ele trabalha a noite toda criando mais situações que justificam seu medo, mais circunstâncias que confirmam seus problemas, mais razões para você se preocupar. Ela colocou a mão na boca. Meu Deus, eu estou criando isso? Sim, eu disse com firmeza, mas com compaixão. Você está. Não intencionalmente, não porque você quer isso, mas porque você não conhecia a lei. E a lei funciona sempre, para todos, em todos os lugares. Se você a usa negativamente, ela produz resultados negativos. Mas, se você a usa corretamente, ela pode transformar sua vida completamente. Margaret ficou em silêncio por um longo momento. E então ela perguntou, com uma voz tão pequena que quase não pude ouvir: Mas, como? Como eu mudo isso? Como eu paro de fazer isso? E eu sorri, porque essa é a pergunta que transforma tudo. Não, por que isso acontece comigo? Mas o que eu posso fazer para mudar? Eu disse. Margaret, esta noite, quando você for para a cama, você vai fazer algo diferente. Diferente como? Você não vai levar seus problemas para a cama. Você não vai repetir seus medos. Em vez disso, você vai fazer o seguinte. Peguei um papel e comecei a escrever enquanto falava. Você vai deitar confortavelmente. Vai respirar fundo 3 vezes, lenta e profundamente. E então vai dizer com voz calma, como se estivesse rezando: Enquanto durmo, o poder infinito em mim trabalha em meu favor. Tudo se reorganiza em perfeita ordem divina. Meu corpo se cura, minha mente se acalma, minha vida se harmoniza. Eu me entrego à paz e os milagres acontecem em silêncio. Entreguei o papel a ela. Repita isso até adormecer. Não force. Não se preocupe se sua mente vagar. Apenas traga-a de volta, suavemente, para essas palavras e sinta essas palavras. Não as repita mecanicamente. Sinta a paz que elas trazem. Sinta o alívio. Sinta como se você já tivesse sido curada, já tivesse sido abençoada, já tivesse sido salva. Margaret olhou para o papel com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só isso? Só isso, eu disse. Porque o subconsciente não precisa de fórmulas complicadas. Ele precisa de clareza, emoção e fé. E quando você lhe dá isso no momento certo, que é antes de dormir, ele obedece. Ela me olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Dr. Murphy, com todo o respeito, parece simples demais. Eu sofro há anos. Eu tentei tudo: remédios, terapias, meditação. Como uma simples frase antes de dormir pode mudar tudo isso? Eu me inclinei para a frente e disse com toda a autoridade que a experiência de décadas me deu. Margaret, não é a frase que muda. É o poder que a frase ativa. As palavras são apenas o veículo. O que realmente trabalha é o poder infinito dentro de você. E esse poder nunca falha. Ele curou milhares de pessoas. Ele restaurou milhares de vidas. Ele pode fazer o mesmo por você,
mas você precisa cooperar com ele. Você precisa lhe dar a ordem correta, e a ordem correta é dada através do que você sente e decreta antes de dormir. Ela ficou em silêncio por um longo momento. E então, finalmente, ela assentiu. Está bem, eu vou tentar. 3 dias se passaram. Eu não soube nada de Margaret. E então, na manhã do 4º dia, meu telefone tocou. Era ela. E eu mal reconheci sua voz, porque ela estava diferente. Havia algo nela que não estava lá antes. Havia leveza. Doutor Murphy, ela disse, quase sem fôlego, eu preciso lhe contar o que aconteceu. Conte-me, eu disse, sorrindo, porque já sabia o que ela ia dizer. Na primeira noite que fiz o que o senhor me ensinou, eu dormi. Pela primeira vez em anos, eu dormi a noite toda. Eu não acordei no meio da noite. Eu não tive pesadelos. Eu simplesmente dormi. Ela fez uma pausa. E quando acordei na manhã seguinte, algo tinha mudado. Eu não sei explicar, mas eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Continue, eu disse. E então, naquela tarde, algo extraordinário aconteceu. Meu marido, com quem eu mal conversava há meses, veio até mim e disse que queria conversar. E nós conversamos. De verdade. Pela primeira vez em tanto tempo, nós realmente nos ouvimos. E algo se curou entre nós naquele momento. Ela estava chorando agora, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. E não foi só isso, doutor. No dia seguinte, eu recebi uma ligação inesperada oferecendo um trabalho part-time que vai me ajudar imensamente com as contas. E ontem, meu filho, que estava distante de mim, me abraçou e disse que me ama. Ela respirou fundo. Doutor Murphy, em 3 dias, minha vida mudou mais do que nos últimos 3 anos. E tudo o que eu fiz foi mudar o que eu levei para a cama à noite. Eu sorri, porque essa história se repete 1000 vezes, com nomes diferentes, com problemas diferentes, mas sempre com o mesmo resultado. Quando você muda o que planta antes de dormir, tudo muda. Mas a história de Margaret não termina aí. Ela continuou fazendo a prática todas as noites, e com o passar das semanas, mais milagres aconteceram. Sua saúde, que estava debilitada, começou a melhorar. As dores crônicas que ela carregava começaram a desaparecer. Sua insônia desapareceu completamente. E mais do que isso, sua vida inteira se reorganizou. O casamento que estava à beira do colapso se fortaleceu. Os filhos, que estavam rebeldes, voltaram a se aproximar dela. As finanças, que eram caóticas, se estabilizaram. E ela me disse, meses depois, Dr. Murphy, eu costumava pensar que minha vida era uma tragédia sem solução, que eu estava condenada a sofrer para sempre. Mas agora eu entendo a verdade. Minha vida era um reflexo direto do que eu levava para a cama todas as noites. Eu estava plantando medo e colhendo desgraça. E quando mudei o que plantei, a colheita mudou também. Eu quero que você absorva essa história profundamente. Porque Margaret não era especial. Ela não tinha poderes sobrenaturais. Ela não era uma santa. Ela era uma mulher comum, como você, como eu, como milhões de pessoas ao redor do mundo. A única diferença é que ela aprendeu a lei, e ela cooperou com a lei. E a lei, que nunca falha, transformou sua vida. Agora talvez você esteja pensando, mas, Dr. Murphy, meu problema é diferente. Meu sofrimento é mais profundo. Isso não vai funcionar para mim. E eu lhe digo, você está errado. Porque a lei não faz distinção entre uma pessoa e outra. A lei não diz, essa pessoa merece ser curada, mas aquela não. A lei simplesmente funciona para todos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Se você planta trigo, você colhe trigo. Se você planta rosas, você colhe rosas. Não importa quem você é, não importa o que você fez no passado, não importa quanto tempo você sofreu,
A lei sempre funciona. Eu já vi essa lei transformar vidas de maneiras que pareciam impossíveis. Eu vi um homem curado de uma doença que os médicos disseram ser incurável, simplesmente porque ele mudou o que decretava antes de dormir. Eu vi uma mulher atrair prosperidade abundante depois de décadas de pobreza, simplesmente porque ela começou a adormecer em gratidão. Eu vi casamentos à beira do divórcio serem restaurados, simplesmente porque os cônjuges começaram a decretar harmonia antes de dormir. Eu vi pessoas deprimidas, sem esperança, à beira do suicídio, renascerem para a vida, simplesmente porque elas aprenderam a plantar sementes de luz no altar do sono. E eu lhe digo agora: você pode ser a próxima história de transformação. Você pode ser a próxima pessoa que daqui a 3 dias, 3 semanas, 3 meses, olhará para trás e dirá: minha vida mudou completamente, e tudo começou quando eu mudei o que levei para a cama à noite. Porque o poder está em você. Sempre esteve. O altar está aberto, o jardim está fértil, o instrumento está afinado. Tudo o que falta é você usar esse poder corretamente. Então, esta noite, quando você for dormir, lembre-se de Margaret. Lembre-se de que ela estava exatamente onde você está agora, desesperada, cansada, sem esperança, e 3 dias depois, tudo havia mudado. Não porque ela fez algo complicado, não porque ela tinha algum dom especial, mas porque ela mudou o que plantou no altar do sono, e você pode fazer o mesmo. Nos próximos blocos, vou lhe ensinar o protocolo prático, passo a passo, para que você possa começar a usar esse poder hoje mesmo. Vou lhe dar as palavras exatas, os passos claros, a fórmula completa. Mas antes de chegarmos lá, absorva esta verdade. Se funcionou para Margaret, funcionará para você. Se funcionou para milhares de pessoas ao redor do mundo, funcionará para você. Porque a lei nunca falha. E o sono é o altar onde os milagres acontecem. Agora chegamos ao momento que você estava esperando. O momento em que a teoria se transforma em prática. O momento em que o conhecimento se torna ação. Porque compreender a lei é importante, mas aplicar a lei é o que transforma vidas. E eu vou lhe ensinar agora, passo a passo, exatamente como usar o poder do sono para criar milagres em sua vida. Não vou deixar nada de fora. Não vou ser vago. Vou lhe dar instruções claras, simples, que qualquer pessoa pode seguir. E se você seguir essas instruções com fé e disciplina, sua vida mudará. Não é uma promessa vazia. É uma certeza baseada em uma lei que nunca falha. Passo 1. Prepare o terreno. Antes de ir para a cama, você precisa criar o ambiente certo. O sono sagrado, o sono que cura e cria, não acontece em meio ao caos. Ele acontece em paz. Então, meia hora antes de dormir, comece a se desconectar do mundo externo. Desligue a televisão. Afaste-se das notícias ruins. Não leia nada que perturbe sua mente. Não tenha conversas conflituosas. Não revise mentalmente os problemas do dia. Em vez disso, crie um espaço de quietude. Abaixe as luzes. Respire mais devagar. Comece a dizer à sua mente e ao seu corpo: agora é hora de paz. Agora é hora de descanso. Agora é hora de entregar tudo ao poder infinito. Este não é um passo opcional. É fundamental. Porque se você vai para a cama com a mente agitada, cheia de ruídos, será muito mais difícil imprimir no subconsciente aquilo que você deseja. Mas, se você cria um ambiente de paz, o subconsciente fica receptivo e a semente que você planta penetra fundo. Passo 2. Deite-se confortavelmente e relaxe o corpo. Agora vá para a cama. Deite-se em uma posição confortável. Pode ser de costas, de lado, não importa. O importante é que você esteja confortável, porque o corpo precisa relaxar completamente. E então, comece a respirar.
Respire lenta e profundamente. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por 2 segundos. Expire pela boca, contando até 6. Faça isso 3 vezes. E a cada expiração, sinta o corpo ficando mais leve. Sinta a tensão se dissolvendo. Sinta os músculos relaxando. Sinta como se cada respiração estivesse lavando sua mente, apagando os ruídos do dia. Depois das 3 respirações profundas, faça um escaneamento mental do corpo. Comece pelos pés. Diga mentalmente: meus pés estão relaxados, e sinta eles relaxarem. Suba para as pernas, minhas pernas estão relaxadas. Continue subindo: quadris, abdômen, peito, braços, pescoço, rosto. E a cada parte do corpo que você menciona, sinta ela se tornando leve, macia, em paz. Isso não precisa levar mais do que 2 ou 3 minutos, mas é essencial, porque quando o corpo está tenso, a mente está tensa. E quando a mente está tensa, o subconsciente não está completamente aberto. Mas quando o corpo relaxa, a mente segue e o portal se abre. Passo 3. Entre no estado de receptividade. Agora você está deitado, confortável, relaxado, seu corpo está em paz, sua respiração está calma e sua mente está começando a se aquietar. Este é o momento sagrado. Este é o instante em que você está de pé diante do altar. E agora você precisa entrar em um estado especial, um estado que eu chamo de receptividade consciente. Não é sono profundo ainda, mas também não é vigília total. É aquele estado delicioso entre os dois. Aquele momento em que você sente que está flutuando. Aquele momento em que as preocupações do dia começam a se dissolver. Aquele momento em que você está completamente presente, mas ao mesmo tempo completamente solto. Para entrar nesse estado, você pode usar uma técnica simples. Imagine que você está descendo uma escada bonita, feita de luz dourada, 10 degraus, e a cada degrau que você desce, você fica mais relaxado, mais em paz, mais receptivo. Diga mentalmente: 10, descendo mais fundo em paz. 9, deixando o mundo exterior para trás. 8, entrando no templo interior. 7, mais relaxado, mais calmo. 6, sentindo a presença do poder infinito. 5, abrindo o coração, abrindo a mente. 4, confiando, entregando. 3, cada vez mais perto do altar. 2, pronto para plantar a semente. 1, agora estou completamente receptivo. Neste ponto você estará no estado perfeito, nem dormindo, nem completamente acordado, mas em um lugar sagrado entre os dois. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. Passo 4. Plante a semente, decreto e visualização. Agora, com a mente tranquila e o corpo relaxado, você vai decretar. Não é um pedido, não é uma súplica, é um decreto, uma ordem calma, firme e carregada de fé ao subconsciente. E você vai fazer isso de 2 maneiras, através de palavras e através de imagens. Primeiro, as palavras. Escolha uma frase simples, clara e poderosa que represente aquilo que você deseja criar. Eu vou lhe dar alguns exemplos, mas você pode adaptá-los de acordo com sua necessidade. Para a saúde. Enquanto durmo, o poder infinito em mim restaura cada célula do meu corpo. Eu acordo em perfeita saúde, energia e vitalidade. Para a paz interior. Enquanto durmo, a paz divina inunda meu coração. Toda ansiedade se dissolve. Eu me entrego ao amor infinito e tudo está bem. Para a prosperidade. Enquanto durmo, o poder infinito abre caminhos de abundância em minha vida. Recursos fluem até mim facilmente. Eu acordo em bênçãos. Para relacionamentos. Enquanto durmo, a harmonia divina restaura todos os meus relacionamentos. Amor, compreensão e paz reinam em minha vida. Para orientação e clareza, enquanto durmo, a sabedoria infinita me guia. Todas as respostas que preciso vêm até mim.
Eu acordo sabendo exatamente o que fazer. Frase geral e poderosa, para qualquer situação. Enquanto durmo, o poder infinito trabalha em meu favor. Tudo se reorganiza em perfeita ordem divina. Eu me entrego à paz e os milagres acontecem em silêncio. Escolha a frase que mais ressoa com você, ou crie a sua própria, seguindo estes princípios. Seja específico, mas não rígido. Diga o que você quer, mas não dite como deve acontecer. Use tempo presente ou presente contínuo. Enquanto durmo, o poder trabalha. Não trabalhará. Carregue a frase com emoção positiva. Não diga, eu não quero mais doença. Diga, eu estou em perfeita saúde. Mantenha a fé. Fale como alguém que sabe que já foi atendido. Agora, repita essa frase lenta e calmamente. Não com pressa, não mecanicamente, mas com sentimento, com convicção, com fé. Repita 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias, até sentir que a frase penetrou em você. Até sentir que ela não é mais apenas palavras, mas uma realidade interna. Agora, adicione a visualização. Enquanto você repete a frase, veja o resultado em sua mente. Se você está decretando saúde, veja-se acordando cheio de energia, movendo-se com facilidade, radiante. Se está decretando paz, sinta a tranquilidade se espalhando pelo seu peito como uma onda morna de luz. Se está decretando prosperidade, visualize suas contas pagas, veja-se recebendo notícias de oportunidades, sinta a gratidão de ter mais do que o suficiente. Não force a visualização, deixe que ela flua naturalmente. E o mais importante, sinta como se já fosse real. Não como algo distante que você espera que aconteça, mas como algo que já está acontecendo agora, no mundo invisível, e que em breve se manifestará no mundo visível. Continue repetindo a frase e mantendo a visualização até sentir uma das três coisas. Uma onda de paz profunda se espalhando por você. Uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado. Um sorriso interior, uma certeza silenciosa de que está feito. Quando você sentir qualquer uma dessas coisas, pare, porque isso é o sinal de que o subconsciente aceitou. A semente foi plantada. O altar recebeu a oferenda. E agora o poder infinito começará a trabalhar. Passo 5. Entregue e durma em fé. Este é o passo mais importante, e é aqui que muitas pessoas falham. Elas fazem tudo certo até aqui. Elas relaxam, decretam, visualizam, mas então, no último segundo, a dúvida volta. Elas pensam: será que isso vai funcionar? E se não funcionar? E se eu acordar e nada tiver mudado? E com esse pensamento, elas cancelam tudo o que fizeram, porque o subconsciente não aceita dúvida, ele aceita fé. Então, depois de plantar a semente, você precisa fazer algo muito simples, mas muito poderoso: entregar. Diga mentalmente: está feito. Eu entrego tudo ao poder infinito. Eu confio, eu descanso, e sei que ao acordar, tudo estará bem. E então, deixe ir. Não fique pensando nisso. Não fique verificando mentalmente se está funcionando. Não fique cavando a terra para ver se a semente germinou. Apenas confie e durma. Durma como uma criança dorme, com total confiança, com total abandono, sabendo que o Pai Celestial, o poder infinito, a inteligência divina, está cuidando de tudo e que, enquanto você repousa, milagres estão acontecendo. Passo 6. Ao acordar, agradeça. Quando você acordar na manhã seguinte, a primeira coisa que deve fazer, antes mesmo de abrir os olhos completamente, é agradecer. Diga mentalmente: obrigado, Pai, por esta noite de sono sagrado. Obrigado porque sei que o poder infinito trabalhou em meu favor. Obrigado porque algo mudou, mesmo que eu ainda não veja. Não importa se você ainda não vê nenhuma mudança externa. Agradeça de qualquer forma, porque a gratidão é o sinal da fé.
e a fé é o ímã dos milagres. E então levante-se, comece seu dia e não duvide. Não fique procurando sinais freneticamente. Não fique questionando se funcionou. Apenas viva, com confiança, com paz, sabendo que o que foi plantado já está crescendo. E em breve, mais cedo do que você imagina, os frutos aparecerão. Repetição é a chave. Agora, eu preciso lhe dizer algo muito importante. Faça isso todas as noites. Não uma vez. Não quando você se lembrar, mas todas as noites, sem exceção, porque o subconsciente aprende através da repetição. Cada noite que você planta a semente, ela se torna mais forte. Cada noite que você decreta, a impressão se torna mais profunda. Cada noite que você adormece em fé, a manifestação se torna mais próxima. Nos primeiros dias, talvez você não veja grandes mudanças, mas não desista. Continue, porque a semente está germinando abaixo da superfície. E em breve, pode ser em 3 dias, 3 semanas, 3 meses, você olhará para trás e dirá: minha vida mudou completamente. E tudo começou quando eu mudei o que levei para a cama à noite. Este é o protocolo completo. Este é o método sagrado do sono. Simples, claro, poderoso. E ele funciona, porque é baseado em uma lei que nunca falha. Use-o com fé, use-o com disciplina, e você verá milagres acontecerem em sua vida, porque o sono é o altar onde os milagres acontecem. E você, meu amigo, acabou de aprender a se tornar um mestre desse altar sagrado. Agora chegamos ao momento culminante deste ensinamento. O momento em que toda a verdade que você aprendeu se condensa em um único ponto de luz. Um ponto tão brilhante, tão poderoso, que pode iluminar toda a sua vida. Este é o momento do decreto final. O momento em que você não apenas compreende a lei, mas se torna a lei em ação. O momento em que você deixa de ser um observador e se torna um criador consciente. Eu quero que você sinta algo comigo agora. Eu quero que você sinta o peso deste momento, porque o que você está prestes a decretar não é apenas uma afirmação, não é apenas uma frase bonita, é um pacto sagrado entre você e o poder infinito que habita em você. É uma declaração de que, a partir de agora, você não será mais vítima das circunstâncias. Você não será mais refém dos medos, das dúvidas, dos padrões antigos. A partir de agora, você será o sacerdote do altar, o jardineiro que escolhe as sementes, o músico que decide que nota tocar. E para marcar esse momento, eu vou lhe dar um decreto poderoso, carregado de séculos de sabedoria espiritual. Um decreto que já transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e que transformará a sua também. Mas antes de eu lhe dar esse decreto, eu preciso que você compreenda algo. As palavras que você está prestes a dizer têm poder. Não porque são mágicas, não porque são encantamentos místicos, mas porque elas ativam o poder que já está em você. Elas despertam o subconsciente. Elas ordenam ao poder infinito que trabalhe em seu favor. E quando você as diz com fé, com emoção, com convicção, elas se tornam sementes vivas que germinarão durante o sono e produzirão frutos ao amanhecer. Então agora, onde quer que você esteja, eu quero que você faça algo comigo. Se você puder, feche os olhos por um momento. Respire fundo 3 vezes e sinta que você está entrando no templo interior. Sinta que você está de pé diante do altar sagrado do seu próprio subconsciente. E ao redor de você, brilhando em luz dourada, está o poder infinito. O mesmo poder que criou as estrelas, que faz as árvores crescerem, que dá vida ao seu coração a cada batida. Esse poder está esperando por você. Ele não está julgando você. Ele não está testando você. Ele está simplesmente esperando pela sua ordem. E agora você vai dar essa ordem. Repita comigo, em voz alta ou mentalmente, mas com toda a força da sua alma. Enquanto durmo,
A inteligência divina cura, restaura e cria. Meu corpo repousa, mas o poder de Deus trabalha. Cada célula do meu corpo é renovada em perfeita harmonia. Cada pensamento negativo é dissolvido na luz do infinito. Cada problema é reorganizado em solução. Cada medo é transformado em fé. Eu não luto mais. Eu não forço mais. Eu me entrego à paz, sabendo que o poder infinito é mais sábio do que minha mente consciente. Ele conhece caminhos que eu não conheço. Ele vê oportunidades que eu não vejo. E enquanto durmo, ele trabalha em silêncio, criando milagres. Eu decreto agora, com toda a autoridade que me foi dada como filho do infinito: minha vida é próspera, meu corpo é saudável, minha mente é pacífica, meus relacionamentos são harmoniosos, meu futuro é brilhante. E tudo isso não é um desejo distante, não é uma esperança vaga. É uma realidade que já está sendo criada agora, neste instante, no mundo invisível. E em breve, mais cedo do que imagino, ela se manifestará no mundo visível. Porque eu conheço a lei, e a lei nunca falha. Aquilo que eu gravo em meu subconsciente com fé, ele expressa em forma de experiência. E esta noite, antes de dormir, eu gravarei imagens de bem, de luz, de amor, de abundância. E ao adormecer, o altar as receberá. E durante a noite, o poder infinito as transformará em realidade. Eu durmo em paz. Eu acordo em bênçãos. E a cada dia minha vida reflete mais e mais a perfeição que sempre habitou em mim. Está feito. Está selado. Eu confio. Eu descanso. E permito que os milagres aconteçam. Amém. Assim é. Está consumado. Agora respire fundo e sinta a mudança dentro de você. Você pode não ver nada diferente ainda no mundo externo, mas algo já mudou no mundo interno, porque você acabou de plantar a semente mais poderosa da sua vida. E essa semente já começou a germinar. Eu quero que você compreenda o que acabou de acontecer. Você não apenas leu palavras, você não apenas ouviu um discurso inspirador, você decretou, você ordenou ao subconsciente, você ativou o poder infinito. E agora, enquanto você vive, trabalha, respira, e especialmente enquanto você dorme, esse poder está trabalhando. Ele está reorganizando células. Ele está ajustando circunstâncias. Ele está atraindo pessoas, oportunidades, recursos. Ele está dissolvendo obstáculos. Ele está criando caminhos onde não havia caminhos. E tudo isso acontece em segredo. Você não vê, você não ouve, você não sente cada movimento, mas está acontecendo. Da mesma forma que você não vê a semente germinando abaixo da terra, mas ela está crescendo. Da mesma forma que você não ouve o sol fazendo as plantas crescerem, mas elas crescem. Assim também o poder infinito trabalha em silêncio. E em breve, mais cedo do que você imagina, você verá os frutos. Mas eu preciso lhe dizer algo importante agora. Não duvide. Nos próximos dias, sua mente consciente pode tentar sabotar o que você plantou. Ela pode dizer: nada mudou, nada vai mudar, você está se iludindo. E quando ela disser isso, você deve repreendê-la firmemente. Diga a ela: silêncio, eu conheço a lei, eu plantei a semente, e a lei nunca falha. Os frutos virão no tempo certo, e até lá eu descanso em fé. E então continue. Continue decretando todas as noites antes de dormir. Continue plantando as sementes de bem no altar sagrado. Continue adormecendo em paz, em gratidão, em confiança. E não importa o que aconteça no mundo externo, não importa se as circunstâncias ainda parecem difíceis, não pare. Porque cada noite que você decreta, a impressão no subconsciente se torna mais profunda. Cada noite que você adormece em fé, o poder se torna mais forte. E, inevitavelmente, a manifestação virá. E quando ela vier, e ela virá, você se lembrará deste momento.
Você se lembrará do dia em que aprendeu que o sono não é apenas descanso. Você se lembrará do dia em que descobriu que o sono é o altar onde os milagres acontecem. E você se ajoelhará em gratidão, não a mim, mas ao poder infinito que sempre esteve em você, esperando apenas que você cooperasse com ele. Então, vá agora. Vá com a certeza de que você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir este ensinamento. Você mudou, você foi despertado, você foi capacitado, e a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma, porque você descobriu o segredo. Você descobriu que o sono é sagrado, que a noite é poderosa, que o subconsciente é o criador de todas as circunstâncias e que você mesmo, tem o poder de transformar sua vida inteira, mudando simplesmente o que leva para a cama todas as noites. Então durma em paz esta noite. Durma em fé, durma em gratidão e permita que o poder infinito trabalhe em segredo, criando os milagres que você decretou, porque está feito, está selado, está consumado. E ao amanhecer, você acordará renovado, renascido, restaurado, e sua vida começará a refletir a perfeição que sempre habitou em você. E assim, meu amigo, chegamos ao final desta jornada sagrada. Mas, na verdade, este não é um fim, é um começo. O começo de uma nova vida, o começo de uma nova consciência, o começo de um relacionamento íntimo e poderoso com o altar mais sagrado que existe, o sono. Neste momento, eu quero que você olhe para trás, para tudo o que você aprendeu. Você descobriu que o sono não é apenas repouso, mas criação. Você descobriu que o subconsciente não é um mistério distante, mas um servo obediente, que trabalha incansavelmente para manifestar aquilo que você imprime nele. Você descobriu que os últimos pensamentos antes de dormir são as sementes mais poderosas da sua vida. E você descobriu o protocolo sagrado, o método exato para plantar essas sementes com fé, clareza e emoção. E agora você tem uma escolha, a escolha mais importante da sua vida. Você pode fechar este ensinamento, voltar para a sua rotina e continuar dormindo como sempre dormiu, carregando medos, preocupações, dúvidas para a cama e acordando no dia seguinte com a mesma vida, os mesmos problemas, as mesmas limitações? Ou você pode escolher diferente. Você pode escolher usar o que aprendeu. Você pode escolher, a partir de hoje, transformar o sono em um ato sagrado. Um momento de comunhão com o poder infinito. Um momento de decretar milagres. E eu lhe digo, agora, com toda a autoridade que décadas de experiência me deram, se você fizer essa escolha, sua vida mudará. Não por mágica, não por sorte, mas por lei. Porque a lei que governa o subconsciente é tão certa quanto a lei da gravidade. Ela funciona sempre, para todos, em todos os lugares. E quando você coopera com ela, ela transforma tudo. Então, esta noite, quando você for dormir, lembre-se de tudo o que ouviu aqui. Lembre-se de que você não está simplesmente indo para a cama. Você está entrando no templo. Você está se aproximando do altar. E você está carregando uma oferenda, a oferenda dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas imagens mentais. E o altar aceitará essa oferenda, e o poder infinito a multiplicará. E ao amanhecer, algo terá mudado. Talvez a mudança seja sutil no começo. Talvez seja apenas uma sensação de paz que você não sentia há tempos. Talvez seja um sonho que lhe traz clareza. Talvez seja uma energia renovada quando você acordar. Mas essa mudança é o sinal de que a semente foi plantada. E se você continuar plantando todas as noites, os frutos virão. Primeiro em gotas, depois em ondas, e por fim em torrentes de bênçãos. Eu vi isso acontecer 1000 vezes. Eu vi pessoas que estavam à beira do colapso renascerem em poucos dias. Eu vi doenças que os médicos disseram ser incuráveis desaparecerem em semanas.
Eu vi relacionamentos destruídos serem restaurados em meses. Eu vi prosperidade fluir para vidas que conheciam apenas escassez. E tudo começou da mesma forma, com uma decisão de mudar o que se leva para a cama todas as noites. Então agora eu lhe dou uma bênção que carrega o poder de séculos de sabedoria espiritual. Uma bênção que sela tudo o que você aprendeu e ativa o poder dentro de você. Receba esta bênção agora. Que cada noite seja para você uma porta sagrada. Que cada sono seja uma comunhão com o infinito. Que cada amanhecer traga novas bênçãos, novas oportunidades, novos milagres. Que o poder divino que habita em você trabalhe sem cessar enquanto você repousa. Que seu corpo seja restaurado em perfeita saúde. Que sua mente seja renovada em paz profunda. Que suas finanças sejam harmonizadas em abundância, que seus relacionamentos sejam abençoados com amor e compreensão, que sua vida inteira reflita a glória do poder infinito que sempre esteve em você, esperando apenas que você cooperasse com ele, e que você nunca mais durma como antes. Que você nunca mais desperdice a noite em medo, em preocupação, em ansiedade, mas que você durma como os sábios dormem, em fé, em paz, em confiança, sabendo que o altar está aberto, sabendo que o jardim está fértil, sabendo que o poder infinito nunca falha e que, ao adormecer, você está plantando as sementes dos milagres que viverá amanhã. Amém. Assim seja. Está consumado. Agora, antes de nos despedirmos, eu quero lhe dar uma última instrução. Um último chamado à ação. Porque compreender não é suficiente. Você precisa agir. E a ação começa hoje à noite. Aqui está o que você vai fazer. 1. Hoje à noite, sem exceção, você vai usar o protocolo que eu lhe ensinei. Meia hora antes de dormir, desligue-se do mundo externo. Crie um ambiente de paz. Deite-se confortavelmente e relaxe o corpo. Entre no estado de receptividade e então decrete, com clareza, com emoção, com fé, aquilo que você deseja criar. Use o decreto que eu lhe dei ou crie o seu próprio, seguindo os princípios que você aprendeu. E então entregue e durma em paz. 2. Amanhã, ao acordar, agradeça. Antes de abrir os olhos completamente, diga: Obrigado, Pai, porque sei que o poder infinito trabalhou em meu favor durante a noite. Algo mudou, mesmo que eu ainda não veja, e eu confio. E então levante-se e viva seu dia com essa confiança. 3. Faça isso todas as noites pelos próximos 21 dias. Não pule nenhuma noite, porque o subconsciente aprende pela repetição. E em 21 dias, esse novo hábito estará gravado tão profundamente em você que se tornará automático. E então, você não precisará mais se lembrar de fazer. Você simplesmente fará, porque terá se tornado parte de quem você é. 4. Observe os milagres acontecendo. Nos próximos dias e semanas, preste atenção. Observe as pequenas mudanças, as sincronicidades, as oportunidades inesperadas, as soluções que aparecem do nada, as pessoas que surgem na hora certa. E quando você perceber essas coisas acontecendo, agradeça, porque cada milagre que você reconhece e agradece atrai mais milagres. E agora, uma última promessa. Se você fizer tudo isso, se você realmente usar o que aprendeu com disciplina e fé, em 30 dias você olhará para trás e não reconhecerá a vida que está vivendo agora, porque ela terá mudado. Não completamente, talvez, mas significativamente. E você saberá, sem sombra de dúvida, que o sono é sagrado, que o subconsciente é poderoso e que você tem em suas mãos a chave para criar a vida que sempre desejou. Mas há mais, porque este ensinamento que você recebeu hoje é apenas o começo. Há muito mais que você pode aprender sobre o poder do subconsciente. Há outros segredos, outras leis,
outras técnicas que podem transformar não apenas sua vida pessoal, mas todas as áreas da sua existência: saúde, riqueza, relacionamentos, propósito, realização espiritual. E eu quero continuar lhe ensinando. Então, se este ensinamento tocou seu coração, se você sentiu a verdade ressoando dentro de você, eu lhe convido. Continue esta jornada comigo. Nos próximos ensinamentos vou lhe revelar a frase que desperta o poder curador ao amanhecer, as primeiras palavras que você deve dizer ao acordar para programar seu dia inteiro para o bem. Como usar a imaginação para criar realidades? A técnica exata que mestres espirituais usaram por séculos para manifestar o impossível. O segredo da repetição sagrada. Como transformar afirmações simples em ordens tão poderosas que o universo inteiro conspira para realizá-las. A lei da substituição mental, como substituir qualquer pensamento negativo por um pensamento de poder instantaneamente. E muito mais. Mas por agora, tudo o que você precisa fazer é usar o que aprendeu hoje. Porque o conhecimento sem ação é inútil, mas a ação baseada no conhecimento correto é invencível. Então vá. Vá com a bênção do infinito sobre você. Vá com a certeza de que o poder está em você. Vá com a fé de que, a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma, porque você descobriu o altar onde os milagres acontecem, e você aprendeu a se tornar o sacerdote desse altar. Durma em paz esta noite. Acorde em bênçãos amanhã. E lembre-se sempre: cada noite é uma oportunidade de renascer. Cada sono é um altar secreto onde o invisível trabalha por você. E os milagres não acontecem apesar do sono. Eles acontecem através do sono. Até o próximo ensinamento, meu amigo, que a luz infinita ilumine seus dias, que a paz divina guarde suas noites, e que o poder que nunca falha transforme sua vida em uma obra-prima de graça, beleza e milagres. Está consumado. Assim é. Amém.